Com a palavra agora a senhora Ana Moser, a nossos eternos ídolos, né, do esporte, como viu o Lars Grael, o João Derli. Obrigado pela participação. Bom, fazendo até uma brincadeira aqui, um contraponto com a Paula, que fala da participação, da importância da participação das federações esportivas em toda essa, né, essa corrida e essa estruturação de um esporte para todos. Não é uma pergunta, eu queria fazer algumas colocações, né? Tem um relatório da ONU, Sports for Development and Peace, que foi feito depois da Olimpíada de Pequim, apresentado depois da Olimpíada de Pequim, que coloca como uma das indicações o grande, né, como a maior possibilidade de sucesso para a política para todos seria separar as pastas. Uma pasta para cuidar do esporte espetáculo, uma pasta para cuidar do esporte para todos, né? De tamanha a influência e a força política e econômica que o esporte espetáculo tem, e sobrepondo aí, deixando sempre para um segundo momento, para uma posição acessória, o esporte para todos. Isso está nesse relatório e, de uma certa maneira, é o que a gente está vivendo no país. A gente vive hoje um momento que o Ministério dos Esportes não tem mais a Copa do Mundo, não tem mais a Olimpíada, porque já está tudo encaminhado, pronto, fazendo, né? Tem, enfim, tudo que já se tem a fazer em termos de preparação das equipes olímpicas já está sendo executado, né? Que já foi contratado lá atrás. Então, hoje, o Ministério do Esporte, ele vive, e o Brasil, nós vivemos um momento, uma oportunidade. Oportunidade de falar do esporte dentro do Ministério, que é o maior órgão de administração do esporte no país, sem se preocupar em ter que estruturar o esporte de rendimento, que ele já está estruturado. Então, a gente abriu espaço para, enfim, tanta coisa plantada nos últimos anos, né, nas últimas décadas, a gente ter esse momento agora. Né, levar isso em consideração. Amanhã a gente vai estar falando de financiamento, vai estar falando de conceitos, né? Porque realmente isso aí também reflete no financiamento público para o esporte, né? O que é a função do Estado, da Federação, né, da União, né, em termos de financiamento do esporte. A gente vai ter que se debater com essas questões, né? Vamos ter que colocar uma posição sobre essas questões. É justo o Ministério do Esporte dedicar todo o seu orçamento praticamente para financiar o esporte de rendimento, né? O que é aqui que nós aqui, né, representantes do esporte no Brasil, que a gente tem a dizer quanto a isso e o que se diz lá fora, né? E aí, só mais uma questão a respeito da pirâmide, né, e da desconexão, suposta desconexão entre as dimensões. Aí eu queria trazer uma palavra do filósofo Manuel Sérgio, né, e falar de valores, né, e que o valor do esporte, espetáculo versus esporte, participação, esporte para todos, é que o esporte espetáculo ele deve ser a expressão máxima de qualidade, de potencial humano daquele contexto de esporte. Seja da dimensão esportiva, seja do país, da região, seja da escola. Quando a gente fala escola, o esporte escolar é a dimensão máxima do esporte praticado naquele ambiente. E o nosso esporte de rendimento deve ser a expressão máxima de algo que seja real, praticado na base, né? Eu acho que isso é uma inspiração aí para as discussões que vêm. Obrigado, senhora Ana Moser. Com a palavra